lágrimas nos olhos escrevo isso. Desde criança, o meu melhor amigo foi o futebol. Lembro e todos me contam também que eu só pensava nisso. A bola era meu brinquedo favorito. Não lembro o porquê dessa paixão toda, mas lembro que era a coisa que eu mais amava em fazer. É a minha vida, né? Desde novo, sempre foi futebol, então eu considero como minha vida. Pensar um diferente não vai dar certo, mano. Não vai dar certo. Eu vou ter que se unir agora mais do que nunca. Mais do que nunca, ó. Atrás do sonho. Se o sonho fosse fácil, tá todo mundo aí bem. O sonho não é fácil, não. Deus só coloca as coisas certas pra pessoa certa. Meu nome é Guilherme Schneider, tenho 20 anos, sou natural de Maravilha, Santa Catarina e atualmente estou no São Caetano. Entrou desde os meus 6 anos, né? Comecei com o futsal na minha cidade e aí tinha uma escolinha na minha cidade e nessa escolinha eu me destaquei e fui fazer um teste no Internacional de Porto Alegre. E aí lá ingressei, com 10 anos ingressei no Internacional, fiquei lá 3 anos. Passou de lá eu fui para Chapecoense, fiquei 4 anos na Chapecoense. Tive uma passagem pelo Azures, que é lá de Pato Branco, no Paraná. E depois de lá fui contratado pelo Botafogo, de Ribeirão Preto. E aí acabei saindo do Botafogo e agora estou aqui no São Caetano. Tem algum plano B, caso o futebol não der certo para você? Não, meu plano B é o futebol. Não tem plano B. Chega aí, gente. Entra aí. Um café, uma água. Nicolas Aguiar Menezes, 22 anos, barbeiro profissional na Atmo Barbearia. Pelo amor de Deus. Eu saí de São Paulo. Eu sempre falava, quero ser jogador, mas eu não sabia o que precisava fazer para ser jogador. E aí, com 12 anos, eu comecei a perceber mais ou menos, o que precisa fazer para ser jogador. Então, primeiro eu começo numa escolinha para você aprender o básico ali. Tento me destacar nesse time para ir para um clube pequeno, me destacar no clube pequeno, ir para um clube maior e tentar se profissionalizar, né? Então, antes dos 12, eu falava que era meu sonho, mas era só uma brincadeira, assim. Mas sempre fui apaixonado por futebol, sempre. E aí, com 15 anos, eu fui pro meu primeiro clube, né, que foi o Oeste. E aí fiquei lá durante acho que 1 ano e pouco, né. Eu comecei a trabalhar, porque eu não estava recebendo no Oeste. Eu via que eu precisava ajudar em casa. Não foi algo que meus pais pediram. Em nenhum momento eles falaram, você precisa ajudar. Mas eu, como homem, eu via que era minha obrigação ajudar com alguma coisa, nem que fosse pouca coisa. Ia treinar, eu ia sempre de trem, né, aí, ou de ônibus. Eu nunca fui muito de ficar alojado, assim, no clube. Treinava, voltava, ou se não, se tinha, 2 períodos, ficava no clube, fazia o segundo período, ia para casa, na época de escola, ia para a escola à noite e já era. Hoje a minha rotina é trabalhar, né, mano? Não tem muito ponto de correr. O treino começa normalmente 9h30, 10 horas. E aí depois do treino eu vou pra minha casa, que é o alojamento, almoço e aí já faço o meu extra, né? Que eu faço academia, faço pouco separado. E aí à noite faço meu devocional e tudo mais. Que é uma parte minha mesmo. Irmão, vai ser no 7 mesmo.
já vem de muita coisa, Mas depois que eu comecei a jogar em clube, mano, eu vi que a pressão era gigantesca. Porque eu acho que isso é até um dos erros hoje das categorias de base. Que eu acho que eles focam muito não na formação do atleta. E sim, eles cobram resultado, eles querem ganhar, não querem te formar. Porque você precisa ganhar sempre, mano, não tem outra opção. É ou você ganha ou você ganha. O futebol, ele é resultado, né? Se você não tá bem, vai ter cobrança, como qualquer outro lugar. Mas acredito que essa cobrança é boa, porque tem que ter o crescimento do atleta, o crescimento da pessoa e tem que saber lidar com essa pressão. Em alguns momentos eu tinha dificuldade em lidar com a pressão, mano. Em alguns momentos eu me sentia pressionado, uma pressão que falava o quê? Eu não posso errar. E isso, quando você pensa isso, é aí que você erra. E aí você pensa o tanto de pessoa que tem no Brasil, o tanto de moleque que quer ser jogador de futebol. Porque é muita pessoa pra pouca vaga. Então como que é fácil, mano? Não tem como ser fácil, mano. Você pode ficar 3 meses se fuder? Ah, pode, fazer um jogo. O futebol, ele é um esporte que ele não depende só de uma pessoa, que nem, não depende só de mim. É um conjunto de jogadores, é um conjunto de comissão técnica, é um clube. Com 10 anos, né, ingressei no Internacional, lá de Porto Alegre, e querendo ou não, muito novo, né? 10 anos já deixei minha família em casa, já fui sozinho, né? Não tive esse contato com a minha família. E aí nisso aconteceu muitas coisas, né? Tipo, na cidade grande, aconteceu que fui assaltado, essas coisas assim, e foi mexendo com a minha cabeça. Foi mexendo com a minha cabeça e fiquei muito, muito triste, comecei a desanimar. E aí um coordenador lá do clube, ele viu isso, ele percebeu essa fisionomia em mim. E aí ele falou, não, vai pra casa, vamos te manter monitorado. Fiquei esse 1 mês em casa, mas na minha cabeça pensei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer na minha vida? E aí as portas começaram a se abrir e eu fui pra Chapecoense. A minha maior dificuldade foi que eu passei um tempo em casa, né? Foi o que eu falei também, a cabeça fica a mil, né? O cara não sabe o que vai ser, não sabe o que vai fazer. Eu acredito que a parte mais difícil é ficar longe da família, né? Tem o apoio deles, claro, mas a convivência não é a mesma, né? Porque estamos sempre longe. No Oeste mesmo, vou dar um exemplo aqui prático. No Oeste foi algo surreal que aconteceu comigo, mano. Eu tava bem lá, jogando muito. E aí chegou um moleque lá mais novo que eu. E aí o moleque não tava jogando nada, mano. Nada. Não treinava bem, dava migué, era treino físico, ele sempre tipo, dava uma roubada. E aí eu comecei a perceber que ele começou a entrar no meu lugar, mano. Falei, mano, não é possível, mano. Por que eu não tô jogando e esse moleque tá, mano? Aí, enfim, aí descobri que esse moleque aí, o pai dele era um jogador de futsal que era muito amigo do presidente do Oeste. E aí eu matei a charada, eu falei, mano, então é por isso, mano. Então, o moleque tá jogando por amizade, mano. E acontece muito isso, mano, muito, muito. Ou é por dinheiro ou é amigo. Desde aí que eu comecei a desanimar, assim, com o futebol, mano. Que é até um pouco difícil falar sobre isso, porque a primeira oportunidade foi quando eu tava no Corinthians. Que ali eu vi que eu tava num nível que eu falei, nossa, mano, agora vai dar certo. Tudo indicava que eu ia conseguir. E aí não deu. Aí outra oportunidade foi no São Caetano, que aí foi praticamente o último clube que eu joguei. Que ali eu ia assinar contrato profissional, já estava tudo certo, já tinha ido na sede,
já tinha visto o contrato, já tinha assinado, só estava esperando uma outra pessoa de um cargo lá mais elevado assinar. E aí a diretoria do profissional mandou embora o treinador da base, do sub-20. Só que eles não contaram para esse meu empresário. E ele era o cara que mandava na base. E aí ele ficou meio puto. E aí ele falou assim, pô, como que a diretoria não me fala nada? E aí ele chegou em mim e falou, ó, eu tô saindo fora do São Caetano. Aí ele me explicou essa situação. Mas se você quiser ficar aí, você pode ficar. Mas eu tô indo para outro time, se você quiser ir comigo, pode vir. E aí o time era o Boa Vista, era um time lá do Rio de Janeiro. E aí eu pensei comigo, eu falei, meu, aonde esse cara for, eu vou jogar. Que é aquilo que eu falei, você precisa ter alguém para te segurar no clube, você precisa ter alguém que garanta que você vai jogar. Eu falei, ó, tô saindo, pá. Aí, enfim. Aí ele, depois de uma semana e meia, esse empresário falou pra mim que não deu certo no Boa Vista. Aí eu já fiquei puto, porque eu já tava uma semana e meia sem treinar. Porque eu tinha saído já do São Caetano, já tinha avisado que não ia mais. O que aconteceu? Tava tudo certo, o cara dando mó moral, falava que tava tudo bonitinho pra ir pro time. Mano, o cara ficou um mês, mano, sem brincadeira, um mês, tipo, sumiu. E aí esse um mês, mano, na minha cabeça, vixe, foi lá embaixo, mano. Porque eu tava no São Caetano, titular, com um contrato profissional certinho, pra agora um mês parado, sem clube, sem previsão de nada. E eu com 20 anos, precisando ajudar em casa, sem receber nada. Aí eu falei pro meu pai, pode falar pra ele que eu não quero mais nada. Cansei disso, cansei do futebol, não quero mais isso pra minha vida e vou fazer outra coisa. Ele ficou mal, mano, que eu parei. Ele não aceita até hoje. Tipo, não que ele fica brigando comigo, discutindo, mas o mal eu digo de ficar triste. Ele ficou abatido, ele e o meu avô, né? Muitas vezes o sonho não é do atleta, né? Não é do jovem, o sonho é do pai, né? Então ele já começa a ser pressionado em casa. Muitas vezes a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, não, é sonho, né? Mas o sonho é do garoto, é do atleta. Então ele tem que ser bem direcionado e nem todos têm aptidão para ser jogador de futebol. E a gente tem que ter muita cautela para não frustrar o atleta, né? Para que ele também possa não só ser formado futebolisticamente falando, mas também como um caráter, um cidadão de bem, uma pessoa que a gente está preparando para a sociedade. O futebol de base ele trabalha muito como atleta, mas também como pessoa, né? E isso eu acredito que em todos os clubes que eu passei teve esse direcionamento, né? Então, como eu falei da responsabilidade, da maturidade, vai acumulando, vai juntando tudo, né? Não só como atleta, mas também como pessoa. A gente aprende muito porque você conversa e vive com pessoas de outras tradições, de outras culturas, e você tem que se adaptar quanto a isso. Porque todo lugar que você vai tem pessoas diferentes, você conhece, você tem uma amizade diferente, e é o fato da adaptação. Prepara muito, mano. Uma das coisas que você aprende muito, assim, eu não sei nos outros esportes, mas eu creio que em todos os esportes de alto rendimento, que é com equipe, eu creio que aprendi isso, que é você trabalhar em grupo, né? Porque é muito difícil, mano, trabalhar em grupo. Como eu disse, futebol não é fácil, né? E nem todos chegam. Mas o que me motiva é a família, chegar no futebol profissional para poder ajudar eles, né? A gente não tem como saber o quanto, se vai dar certo ou não, mas é a minha esperança, é como eu falei, meu ganha-pão e tem que ir até o final. Isso é uma situação que eu tô aprendendo a lidar ainda, porque como é meu último ano, é o ano de eu virar a chave, é o ano de eu estourar, é o ano de eu bombar. Então dá sim essa pressão, sinto essa pressão sim, mas eu só entrego nas mãos de Deus e espero. Eu acho que batalhei muito até aqui e como eu estou no último ano de sub-20, acredito que não é um passo tão longo. Então eu tenho a grande chance de chegar.
Essa barbearia aqui, ela é de um amigo meu lá da igreja, né? Que é o Anderson Matias. Ele que é o dono aqui. E aí o Anderson me mandou um áudio uma vez, mano. Do nada, assim. E aí era ele me convidando pra vir pra cá, mano. E aí eu comecei aqui em novembro. Novembro do ano passado. É recente, então faz 4 meses, mano, que eu posso me considerar barbeiro, assim. Do Coringão, do Ramiro. E aquela ali é do William Bigode. Agora tá na América. O meu primeiro ano, desde que eu decidi parar de jogar, foi difícil, mano. Foi difícil, assim, eu fiquei muito desanimado, mano, fiquei muito triste. Eu não digo depressão, mas foi um momento, assim, que eu fiquei muito mal, mano, muito. Você tem noção, eu fiquei 1 ano sem jogar bola, mano, nem brincando, assim, com os amigos. Não queria saber de futebol, de jeito nenhum. Chorava em casa, eu via meus troféus, minhas medalhas, assim, eu ficava olhando e eu ficava triste. Às vezes eu lembrava assim de alguns momentos jogando e aí me batia tipo muita tristeza de falar, nossa, mano, por que não deu certo? Às vezes eu pensava, porque eu prometia muito pros meus pais, mano, que eu ia virar jogador e que eu iria tipo mudar a nossa família, assim, a história. Então isso vinha na minha mente e eu ficava muito mal, de, tipo, puta, mano, eu prometi, não cumpri. Às vezes eu via meu pai assim muito triste porque eu tinha decidido parar e aí eu ficava muito mal também. Mas depois de São Caetano eu fui pro Nacional, né, que é aqui perto, na Barra Funda. Eu tava lá pelo meu pai. Então eu não tava dando o meu melhor, eu tava fazendo as coisas de qualquer jeito, não corria tanto, então foi uma semana desastrosa, assim. Não conseguia render aquilo que eu rendia antes, ali foi zoado. Aí eu saí do Nacional, né, falei pro meu pai, não quero mais. Foram 8 anos de caminhada, de muitas lutas, tristezas, felicidades, amizades e, acima de tudo, muito aprendizado. Anuncio publicamente que larguei os gramados. Queria agradecer principalmente a minha família e amigos, que torceram incansavelmente para que meu sonho se tornasse realidade. Ao longo do tempo, fui vendo que o futebol não era o que eu pensava. Passei por muitas coisas que foi me desanimando, foi me deixando para baixo e vi que eu não fazia mais parte daquilo. Agradeço a Deus também por ter me proporcionado tantas coisas nesse tempo todo, por ter aberto portas que eu nunca mais esquecerei e por nunca ter deixado faltar nada para mim. Sei que tudo isso que Ele permitiu que eu vivesse foi para eu aprender algo que eu ainda não sei, mas em breve saberei. Peço desculpa ao meu pai e à minha mãe, pois tinha prometido a eles que viraria um jogador de futebol profissional e não consegui cumprir. Mas uma nova página está sendo escrita. Estou estudando e trabalhando e vou levar tudo que o futebol me ensinou para minha vida profissional. Muito obrigado, futebol.